Há feridas que parecem capazes de sepultar uma vida inteira na escuridão. Isadora, a jovem rejeitada pela própria família no dia do seu aniversário de 18 anos, fugiu entre lágrimas, acreditando que seria invisível para sempre. Mas naquela noite, sob a lua do rio, um homem misterioso estendeu a mão, não só para salvá-la da solidão, mas para lhe oferecer uma chance de renascer. A partir desse instante, um amor ardente começou, conduzindo-a da sombra do desprezo à luz de uma felicidade que nem mesmo os sonhos ousavam tocar. Naquela noite, o Rio de Janeiro vestia um brilho incomum. O céu estava límpido, repleto de estrelas que, no entanto, não podiam rivalizar com a luz deslumbrante que emanava do salão de festas onde a família Monteiro celebrava um banquete luxuoso. A entrada estava adornada de flores brancas. Carros caros enfileirados deixavam seus passageiros, que desciam como se tivessem saído de revistas de moda. Risos, apertos de mão formais, elogios polidos soavam, todos juntos formando uma música opulenta, porém vazia. No centro daquela festa deveria estar Isadora Monteiro, agora com 18 anos. Mas Isa, como a chamavam, não se sentia pertencente àquele lugar. Ela ficava ao lado de uma longa mesa coberta por toalhas brancas, onde havia garrafas de bebida e bandejas de canapés elaborados. Vestia um vestido azul claro, justo na cintura e caindo suavemente até os tornozelos, uma peça cara que Patrícia, a madrasta, escolhera por ela, impedindo-a de decidir. Isa se mirava num copo de cristal e suspirava baixinho. O vestido era belo, porém gélido. Não dizia nada sobre ela, não refletia sua alma. Era apenas prova do bom gosto que Patrícia gostava de exibir à sociedade. O sorriso no rosto de Isa era forçado, como uma máscara fina. Por dentro, sua alma era um turbilhão. Durante anos, Isa sonhara que, ao completar 18, pelo menos o pai, Eduardo, lhe diria algo caloroso. Um simples "Filha, tenho orgulho de você" bastaria. Mas essa esperança era tênue como um fio, e naquela noite foi cortada de vez. "Oh, microphone Sue." Eduardo Monteiro subiu ao púlpito, imponente em seu terno preto de corte impecável. As luzes amareladas realçavam seu rosto austero. Todos os convidados ficaram em silêncio, acreditando que ouviriam um discurso afetuoso. Isa prendeu a respiração, apertou as mãos. Seu coração batia tão forte que parecia querer quebrar o peito. "Obrigado a todos por estarem aqui esta noite." Eduardo começou, com voz grave que ecoou pelo salão. "Esta é uma ocasião importante para relembrarmos o caminho de crescimento da empresa e olharmos para novos projetos de investimento." Seu discurso se estendeu. Cada frase tratava de dinheiro, parceiros, lucro. Nenhuma vez ele mencionou Isa, nenhum olhar direcionado à filha no dia do seu aniversário solene. Só ao final, como se fosse um resto jogado, ele praticamente declarou: "Ah, e por acaso minha filha, Isadora, completa 18 anos hoje. Feliz aniversário." Aplausos soaram uniformes, impassíveis. Alguns assobios sarcásticos surgiram de um canto. Isa permaneceu ali, com o rosto em brasa, tendo a sensação de que todos os olhares a examinavam. A humilhação escorria por sua espinha como água gelada. Ela havia esperado um abraço, uma palavra de afeto. Recebeu apenas um fragmento descartável, equivalente a uma nota de rodapé no discurso de negócios do pai. Antes que Isa pudesse recompor-se, Patrícia apareceu. A madrasta vestia um vermelho intenso, o olhar afiado como lâmina. Falou alto o suficiente para que os presentes ouvissem. "Que sorte a sua, querida!" exclamou. "Que sorte ter uma festa tão luxuosa, mesmo sem realmente merecê-la." Uma risadinha se espalhou, percorrendo a sala como fogo em palha seca. Isa mordeu o lábio, esforçando-se para não cair. Então Camila, sua meia-irmã, aproximou-se. O rosto dela era bonito como uma boneca, mas o sorriso envenenado. "Papai devia ter guardado o dinheiro para quem realmente traz orgulho à família", disse Camila, fingindo indiferença, mas com voz alta o bastante. Os convidados riram. Alguns balançaram a cabeça com pena, mas ninguém a defendeu. Isa apertou a borda da mesa, as unhas cavando na toalha. Seu coração apertou, porém ela contava as lágrimas. E então veio a pancada final. Camila fingiu escorregar. O copo de vinho tinto em sua mão virou
e escorreu diretamente sobre o vestido azul de Isa. O líquido vermelho espalhou-se rápido, como uma mancha de sangue que não se apaga. Ups! Foi sem querer. Camila sorriu artificialmente, olhos brilhando de prazer. O riso explodiu ao redor de Isa. Aqueles convidados, reluzindo diamantes e ouro, divertiam-se com a humilhação de uma garota de 18 anos. Eduardo apenas franziu as sobrancelhas, ajeitou a gravata e virou de costas. Nenhuma palavra de proteção, nenhum olhar de compaixão. Naquele instante, o mundo de Isa desabou. A dor acumulada por anos irrompeu como uma barragem rompida. Ela sentiu que não podia mais ficar de pé. As pernas tremeram, o peito apertou. As lágrimas escaparam, apesar de seus esforços. Isa virou as costas e correu para fora do salão de festas. O som dos saltos no piso de cerâmica ecoou, misturado ao murmúrio e às gargalhadas atrás dela. Empurrou cadeiras, furou a multidão, atravessou o jardim iluminado e por fim saiu para a rua noturna. O vento bateu em seu rosto, trazendo o cheiro salgado do mar, misturado com o aroma de bebida e lágrimas. Isa não sabia para onde corria, só sabia que precisava fugir daquele inferno. O vestido ensopado grudava no corpo, frio, sujo como a própria humilhação que carregava. Correu até faltar o fôlego, os pulmões ardendo. Pelas ruas primeiro movimentadas, depois desertas, as luzes amareladas projetavam sombras longas. O ronco distante de motores e a música que escapava de um bar apenas ampliavam sua sensação de deslocamento. Por fim, parou na Praça Paris, um parque antigo, porém silencioso. As árvores sussurravam, alguns bancos de madeira, acinzentados pelo tempo, jazia imperturbáveis sob a luz fraca. Isa afundou num desses bancos, abraçou os joelhos e deixou as lágrimas rolarem. Entre soluços, ela revivia as palavras sarcásticas, as risadas, os olhares de desprezo. Cada som era uma facada no peito. Inútil, invisível, indigna. Essas palavras agarravam-se, repetindo-se em sua cabeça como um eco cruel. Isadora Monteiro, filha de um dos empresários mais ricos do Rio naquele instante, era apenas uma menina pequena, tremendo na escuridão, convencida de que o mundo a havia abandonado. As lágrimas de Isadora continuaram a cair, quentes, escorrendo pelas mãos que apertavam os joelhos. Ela havia pensado que estaria acostumada. Depois de tantos anos sendo alvo das ironias de Patrícia, do desprezo de Camila, do esnobismo de Eduardo, o coração dela deveria estar calejado. Mas não estava. Naquela noite, tudo o que havia sido reprimido durante 18 anos irrompeu, violento como ondas, afogando-a num mar de vergonha. As risadas cruéis ainda ecoavam em sua mente. Isa perguntou-se, por que ainda esperei? Por que ainda desejei que meu pai fosse diferente, que ele me visse? A resposta era um vazio. Sentiu-se tola por ter esperado algo que nunca viria. A mão trêmula tocou a mancha no vestido. O vinho seco formara uma área escurecida, parecida com uma ferida. Isa olhou para aquilo com dor. Aquele vestido não fora escolha sua, mas agora se tornara a prova mais visível da humilhação imposta pela família. Tentou limpar a barra. Quanto mais esfregava, maior a mancha se alastrava. Como as palavras venenosas, quanto mais tentava esquecer, mais profundas elas se tornavam. Um vento forte varreu a Praça Paris, fazendo as copas das árvores sussurrarem. As folhas farfalhavam como se cochichassem. Isa ergueu o rosto, olhos vermelhos, e observou as luzes amareladas brilharem em silêncio. A praça, que costumava ser um refúgio de casais e famílias, estava agora vazia e fria. Sentiu-se como uma sombra perdida num mundo alheio. O desespero apertou o peito. Isa começou a se culpar. Talvez Patrícia esteja certa, eu não faço por merecer. Talvez Camila tenha razão, eu não sou orgulho de ninguém. Talvez meu pai esteja certo, sou apenas um detalhe descartável. Um pensamento breve e cortante a fez estremecer. Se desaparecesse, alguém sentiria falta? Alguém choraria por ela? Ou continuariam com seus jantares luxuosos, vinhos e negócios, como se Isadora jamais tivesse existido? O frio desse pensamento a fez encolher, e ela abraçou os joelhos com mais força. Respirava pesado, os ombros tremiam. Nesse instante, Isa acreditou ser realmente invisível, uma sombra sem nome, um objeto descartado.
Mas quando a escuridão parecia prestes a engoli-la, uma luz forte varreu a praça. Isa piscou, ergueu a cabeça. Um carro preto e lustroso parou lentamente próximo ao banco onde estava. O ronco do motor silenciou, deixando um silêncio estranho. Isa levantou-se assustada, porém as pernas ainda trêmulas. A porta do carro se abriu e um homem alto saiu, andando com calma. A luz da rua desenhou traços fortes em seu rosto. O terno bem cortado marcava um corpo firme, mas o que deixou Isa sem fala foram os olhos dele. Profundos, brilhantes, como se escondessem um segredo indecifrável. O homem não se apressou, aproximou-se devagar. Cada passo soava no piso de pedra, sem transmitir ameaça. Pelo contrário, havia algo de firme e seguro na sua postura. Isa engoliu em seco e tentou recuar um passo. Sua voz tremia, quase um sussurro. Eu não sei quem você é." O homem parou a alguns passos, inclinou levemente a cabeça e não desviou o olhar. Sua voz era baixa, quente e serena, como uma onda que acalma a areia. "O que faz aqui sozinha nesta noite que deveria ser sua?" A pergunta tocou uma ferida aberta. Isa começou a chorar ainda mais. Entre soluços murmurou: "Ninguém se importa." O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, deu mais um passo e estendeu a mão. A palma era grande e firme, mas o gesto era delicado, como se temesse assustá-la. "Está enganada", disse ele com convicção. "Eu me importo. Você não precisa mais deles. Agora, você vai ser minha." Aquelas palavras caíram no ar como uma promessa, ou talvez como um comando suave e irresistível. Isa cambaleou. O coração disparou. Nela se misturavam perplexidade, medo e estranhamente um lampejo de esperança. Nos olhos daquele homem, Isa viu algo que jamais alguém lhe dera: reconhecimento. Ele não a via como uma sombra, nem como alguém invisível, mas como uma pessoa inteira. Isa piscou, as lágrimas ainda correndo e a respiração ofegante. Quis perguntar quem ele era, por que surgira exatamente ali, por que dissera aquilo, mas os lábios não obedeceram. No silêncio da noite carioca, só restavam o vento nas árvores, o bater acelerado do coração dela e a mão estendida a uma âncora, prometendo que, se a segurasse, tudo seria diferente. Isadora Monteiro, a jovem humilhada diante de uma plateia brilhante, encontrava-se agora diante de um estranho limiar. De um lado, o abismo do desespero; do outro, a mão de um desconhecido enigmático, mas com um olhar que conhecia sua dor. E o coração dela, pela primeira vez em muitos anos, começou a oscilar ante a tênue possibilidade de esperança. Isadora não lembrava exatamente em que instante começou a correr. Só sabia que, depois das palavras daquele homem estranho, seu coração disparou e o corpo reagiu por instinto. Virou as costas e lançou-se em fuga, como se apenas o movimento pudesse salvar, lá da sensação sufocante que a apertava. Os saltos batiam no calçamento de pedra do centro histórico, cada toque ecoando alto, misturando-se ao som da sua respiração ofegante. O Rio de Janeiro noturno não era silencioso. Ao longe, o samba vibrava em um bar de Santa Teresa. Risos, palmas e o tilintar dos pandeiros enchiam o ar. Carros passavam de vez em quando, faróis riscando a escuridão antes de sumirem. Mas, para Isa, todos esses sons apenas ressaltavam o vazio dentro de si. Cada passo trazia de volta uma lembrança dolorosa. O rosto gelado do pai, Eduardo, ao mencioná-la como mero detalhe supérfluo. O riso sarcástico de Patrícia, o olhar venenoso de Camila e as gargalhadas dos convidados. As imagens repetiam-se como agulhas cravando fundo, queimando por dentro. "Eu sou nada, eu sou ninguém", Isa murmurava, entrecortada pela respiração. Correu por becos iluminados por postes amarelados que revelavam paredes descascadas. O cheiro de lixo misturava-se ao perfume de jasmim vindo de uma sacada. Um gato pulou de trás de uma lixeira, olhos dourados faiscando antes de sumir na sombra. Isa se viu refletida naquele olhar, perdida, desconfiada, sem acolhida. Quando as pernas já cederam, percebeu que havia parado num lugar mais calmo. Diante dela estava a Praça Paris, o parque de inspiração francesa no coração do Rio. Apesar do desgaste, mantinha a imponência. Caminhos de pedra alinhados, árvores erguidas como colunas,
Uma fonte no centro. Isa diminuiu o ritmo, peito arfando. Passou pelo portão de ferro enferrujado e entrou. Bancos de madeira espalhavam-se pelo trajeto, algumas luzes fracas alongavam sombras no chão. O vento noturno soprava úmido, arrepiando-a. Escolheu um banco perto de uma árvore e desabou. Abraçou os joelhos, cabeça girando. O corpo cansado, a mente ainda mais. Deixou que as memórias venenosas a golpeassem. As risadas, o vinho vermelho no vestido, o olhar indiferente do pai. Cada lembrança era uma lâmina nova em seu coração. Isa soluçou, os ombros tremendo, lágrimas caindo sem freio. Já não restava orgulho para sustentar, apenas o choro cru de uma menina. Seus soluços misturavam-se ao som do vento. Folhas secas rodopiavam como se dançassem uma valsa triste. O parque parecia compartilhar sua dor, mas em silêncio. Nenhum abraço, nenhuma voz para consolar. Lá, naquele instante, Isa acreditava ter sido abandonada pelo mundo. Não há ninguém, murmurou, rouca. Ergueu o rosto para o céu. Estrelas brilhavam, mas tão distantes, como a felicidade, visível, cintilante, mas intocável. Respirou fundo e a respiração travou na garganta. O vazio tomou seu peito inteiro. Se desaparecesse agora, quem sentiria falta? O pai talvez suspirasse aliviado. Patrícia, satisfeita. Camila, vitoriosa. O pensamento fez as lágrimas queimarem ainda mais em suas faces. Mas, quando o escuro parecia tragá-la, um ronco grave soou ao longe. Isa pensou ser apenas um carro comum, até que o facho dos faróis atravessou o parque, obrigando-a a semicerrar os olhos. Seu coração saltou. Um automóvel preto, luxuoso, entrou devagar pelo portão da Praça Paris. A luz iluminou as árvores e parou apontada diretamente para onde ela estava. Isa se assustou, limpou o rosto com as costas da mão, mas não conseguiu disfarçar os olhos inchados, o cabelo desgrenhado, o vestido manchado de vinho. O carro estacionou, o motor cessou e o silêncio voltou a dominar. Isa escutava apenas seu coração batendo frenético. A porta abriu-se, revelando uma silhueta alta. O homem surgiu sob a luz fraca. Vestia um terno escuro, gravata afrouxada, mas ainda exalava elegância e poder. O reflexo brilhou em seus cabelos negros, ligeiramente bagunçados. Nos olhos profundos havia algo que fez Isa estremecer, ao mesmo tempo afiados e acolhedores, estranhos e familiares. Ele caminhava devagar, firme, como se o lugar lhe pertencesse. Isa quis recuar, mas o banco a prendeu. Suas mãos se entrelaçaram, unhas marcando a pele. O homem parou a alguns passos, mantendo distância. Sua voz soou grave, calma como um rio noturno. O que faz aqui sozinha? Isa quis responder, mas a garganta fechou. As lágrimas voltaram e ela escondeu o rosto, soluçando. Ninguém se importa. Por um momento, silêncio. Apenas o vento e o murmúrio distante da fonte. O homem a observou longo tempo, depois sentou-se no banco ao lado. O gesto surpreendeu Isa, esperava que ele se aproximasse demais, ou tentasse consolar, lá às pressas. Mas não. Ele ficou ali, respeitando a distância. Suficiente para que ela não se sentisse ameaçada, próximo o bastante para não estar só. Após alguns instantes, ele falou, firme, está enganada. Eu me importo. Isa ergueu o olhar, olhos vermelhos, incrédula. Aquela frase simples, banal para outros, rasgou a escuridão em que vivia. Em 18 anos, ninguém jamais lhe dissera aquilo. Ninguém lhe dera motivos para acreditar que era importante. Ela continuou, vos constante, sempre só, você não precisa mais deles. Agora, você vai ser minha. Isadora vacilou. Aquelas palavras tinham duas faces. De um lado, a esperança inédita de ser reconhecida, desejada. De outro, o medo quem era ele, o que queria dizer com minha. Com votre mula, murmurou. Eu não sei quem você é. O homem inclinou-se levemente, olhar firme a atravessando, profundo ao ponto de sufocar. Não precisa saber tudo agora. O que importa é que eu sei quem você é. Vi a dor nos seus olhos, e ninguém deveria ser tratado assim. Suas palavras caíram como um manto sobre feridas abertas, dolorosas, mas acolhedoras. Isa estremeceu.
A lembrança da festa voltou como ferro em brasa. O pai indiferente, o deboche de Patrícia e Camila, o vinho no vestido azul. Ela tentou limpar as lágrimas, mas a mão dele a tocou suavemente. Não forçou, não prendeu, apenas um contato para ancorar, lá no presente. A palma era quente, firme, como um porto seguro em meio à tormenta. Eu não tenho valor, sussurrou Isa, voz quase perdida no vento. Ele franziu o senho, mas logo sorriu um sorriso sem zombaria. Apenas convicção. É curioso como quem nunca recebeu amor acredita nisso. Mas eu vejo em você algo que ninguém conseguiu apagar. Isa ficou imóvel. Aquilo foi como uma chama acesa em meio à noite densa. Estava acostumada a insultos, reprovações, olhares de desprezo. Nunca, jamais, alguém lhe dissera que havia algo de precioso nela. O vento soprou frio, fazendo-a arrepiar. O homem imediatamente tirou o paletó e colocou sobre seus ombros. O tecido trazia um perfume amadeirado, quente como um abraço invisível. Venha comigo, disse, com naturalidade, como se fosse inevitável. Isa se sobressaltou, recuando um pouco. Não posso, não sei quem você é, nem para onde vai me levar. Ele respirou fundo, sem desviar os olhos. Tem razão em desconfiar. Não espero que confie em mim agora, mas não quero brincar com sua dor. Quero mostrar que há vida além do desprezo que você conheceu. Os olhos de Isa marejaram de novo, o coração acelerado. Suas palavras eram como água morna no coração ressecado. Ela hesitou, mas acabou assentindo, quase sem perceber. Ele não a pressionou. Apenas inclinou a cabeça, levantou-se e abriu a porta do carro, aguardando. Isa encarou o veículo luxuoso, interior brilhando sob a luz do parque. Respirou fundo e trêmula, se aproximou. Quando se sentou no banco macio, foi como atravessar um portal, para um mundo silencioso, elegante, mas envolto em mistério. A porta se fechou, isolando o vento. Restaram apenas sua respiração acelerada e o calor do paletó sobre os ombros. O homem ao lado virou levemente o rosto e pronunciou, baixo, Rafael. Isa piscou, repetindo o nome em pensamento, como para fixá-lo. Rafael, um nome forte, estranho, mas que já carregava o peso de marcar a entrada de alguém inesquecível em sua vida. O carro deslizava suavemente pelas ruas desertas do Rio. Do lado de fora, os postes projetavam fios de luz dourada que se misturavam às sombras das árvores sobre o asfalto. Dentro, o silêncio era tão profundo que Isadora ouvia o próprio coração martelar. Sentada rente à janela, ela mantinha as mãos presas ao tecido úmido do vestido manchado de vinho. O perfume do paletó de Rafael ainda a envolvia, trazendo-lhe uma sensação contraditória de segurança e inquietação. Rafael dirigia em silêncio. O perfil dele, à meia luz do painel, era marcado e austero, mas cada vez que lançava um olhar de relance a Isa, seus olhos suavizavam. Ela sentia o ar rarefeito. Quem era esse homem? Por que aparecera no momento exato em que ela se sentia perdida? E como podia falar com tanta certeza, como se a conhecesse desde sempre? Incapaz de suportar a quietude, Isa arriscou, a voz trêmula. Por quê? Por que você parou para mim? Rafael não desviou os olhos da estrada. Um leve sorriso se insinuou em seus lábios. Porque eu vi você. Isa franziu o senho, confusa. Ninguém nunca me vê, murmurou, como quem confessa um segredo amargo. Ele negou com a cabeça. A voz soou baixa, mas firme, quase musical. Engana-se. Eu a vi antes, em lugares onde todos a ignoravam. Vi seus olhos silenciosos, vi como tentava se esconder atrás de um sorriso frágil. As palavras a atingiram como um choque. A mente dela revirou lembranças. Festas de família, reuniões da empresa, ocasiões em que se encostava num canto, segurando um copo apenas para parecer ocupada. Será possível que ele estivesse mesmo lá? Você estava lá? Balbuciou Isa. Rafael assentiu levemente, os olhos iluminados pela certeza. Sempre. Eu observava, e cada vez que vi sua solidão, quis arrancar, lá dali. O peito de Isa estremeceu. Uma parte dela queria acreditar, outra temia estar caindo num doce engano. Agarrou o tecido do vestido, a voz quase inaudível. Mas, por quê? Dessa vez, Rafael a fitou de frente. Os olhos, profundos como o mar noturno, aprenderam.
porque ninguém deveria ser invisível. E você é muito mais do que eles deixam você acreditar. Um arrepio percorreu o corpo de Isa. A força dessas palavras a fez desviar o olhar para a janela escura. A cidade passava lá fora, mas dentro dela algo começava a despertar. O silêncio voltou, denso. Ela se sentia suspensa entre dois mundos. O passado, repleto de feridas, e aquele homem misterioso que parecia conhecer sua alma. O carro subiu pelas ladeiras de Santa Teresa. A cidade ficava para trás, transformando-se num tapete de luzes, cintilante como um oceano estrelado. Isa permanecia quieta, o eco das frases dele batendo dentro de si. Eu a vi, você não precisa mais deles. Ela não sabia o que viria, mas pela primeira vez, na escuridão da noite, sentia-se realmente vista. O veículo parou de repente em um mirante. Rafael desligou o motor. Só se ouvia o vento atravessando as árvores e o coro dos insetos noturnos. Isa olhou, apreensiva. Por que paramos aqui? Ele não respondeu. Saiu do carro, contornou até o lado dela e abriu a porta. Estendeu a mão, olhar paciente. Isa hesitou. O coração descompassado a empurrava em duas direções, a dúvida e o desejo de confiar. Depois de alguns segundos, colocou a mão na dele. Rafael a envolveu com firmeza serena, sem imposição. Ele a conduziu para fora. Diante deles, o Rio de Janeiro se revelava em toda a sua vastidão. As luzes espalhadas como uma galáxia caída sobre a terra, a curva de Copacabana refletindo o luar. Um quadro vivo, de beleza sufocante. Isa ofegou. A dor ainda latejava, mas diante daquela visão, amansou por um instante. Rafael permaneceu ao lado, em silêncio, permitindo que ela contemplasse. Então falou, voz grave e calma. Olhe bem, tanta luz, tanta vida, e mesmo assim você achava que estava sozinha. Isa mordeu o lábio, lágrimas renovadas brilhando nos olhos. Eu estava sozinha. Rafael virou-se, encontrou seus olhos. Não mais. As duas palavras caíram como um juramento. Isa tremeu. O coração apertava, mas também se aquecia. Você fala como se já me conhecesse? Sussurrou. Ele assentiu devagar, talvez conheça. Não o bastante para saber cada detalhe, mas suficiente para reconhecer sua dor. A garganta dela se fechou. Ninguém jamais havia reconhecido sua dor. Sempre a ignoraram, ridicularizaram ou transformaram em arma. E agora, aquele estranho a dizia com tanta convicção que parecia verdade. O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos. Rafael ergueu a mão e afastou uma mecha de seu rosto, gesto simples e delicado. Isa se enrijeceu, mas não recuou. Eu não sei se posso confiar, murmurou, trêmula. Ele não a interrompeu. Deixou o silêncio pesar e então respondeu, a voz baixa e firme, não peço sua confiança agora. Só peço uma chance de mostrar que você nunca mais será invisível. Isa o encarou. À luz do luar, o rosto dele era austero, decidido, mas nos olhos havia uma sombra de solidão. De repente, ela percebeu. Talvez ele também carregasse cicatrizes. Ficaram assim, frente ao panorama da cidade, unidos apenas pelo vento e pelas luzes lá embaixo. O coração de Isa já não batia por medo, mas por algo novo, uma centelha de esperança tão palpável que a fez perder o fôlego. Por fim, Rafael quebrou o silêncio. Sua voz era suave, mas carregava decisão. Vamos. Isa apenas assentiu. Não havia palavras suficientes. Deixou-se conduzir de volta ao carro, e no instante em que a porta se fechou atrás dela, soube. Sua vida tinha acabado de seguir um rumo do qual não haveria retorno. O carro deslizou suavemente pelas ladeiras sinuosas de Santa Teresa, até parar diante de um lugar onde Isadora jamais havia estado. Diante dela, erguia-se o restaurante aprazível, famoso por seu charme escondido entre as colinas, de onde se avistava todo o Rio de Janeiro cintilando sob o céu noturno. Tochas alinhadas iluminavam o caminho de entrada com uma luz dourada e suave, como se conduzisse a outro mundo. Isa respirou fundo, trêmula. Ajustou o paletó que Rafael havia colocado sobre seus ombros e sentiu-se deslocada. O vestido azul ainda manchado de vinho, os cabelos em desalinho, o rosto inchado pelo choro. As palavras cruéis de Camila ecoaram em sua mente. Você não merece nada disso. Eu não posso entrar.
murmurou, balançando a cabeça. Olhe para mim, estou destruída. Rafael a observava em silêncio. Não mostrou hesitação, tampouco buscou persuadi-la com frases vazias. Inclinou-se levemente, a voz calma mas cortante. Para mim você está exatamente como deve estar. Fez uma pausa, e seu olhar tornou-se mais duro. E se alguém ousar olhar diferente, terá que se entender comigo. Isa estacou. A força daquelas palavras a impediu de protestar. Rafael contornou o carro e abriu a porta. Sem saber como, seus pés obedeceram e a seguiram. Ao passarem pela entrada, funcionários uniformizados sorriram em saudação. Um nó apertou o peito de Isa. Ela sentiu os olhares discretos curiosos, desconfiados, mas Rafael caminhava ao lado, imponente, como um escudo vivo. Seu semblante firme calava qualquer julgamento. Foram conduzidos até uma mesa reservada, decorada com uma vela acesa e um pequeno arranjo de flores. Daquele ponto, o panorama da cidade se estendia como um tapete de luzes até a linha distante do mar. Isa se sentou, o coração disparado, desviando os olhos de Rafael. Quando o garçom se afastou, Rafael permaneceu em silêncio, apenas a fitando. À luz da vela, os olhos dele brilhavam ao mesmo tempo suaves e penetrantes, como se lessem cada pensamento dela. Incapaz de suportar, Isa perguntou em voz baixa: Por quê? Por que está fazendo isso? Rafael recostou-se, uniu as mãos sobre a mesa e respondeu sem desviar o olhar: Porque eu já a vi antes. Isa franziu o senho confusa. Me viu? Onde? Ele falou devagar, cada palavra pesando no ar, nas festas em que sua família a ignorava, nas reuniões em que a deixavam de lado. Enquanto todos se voltavam para negócios e aparências, eu vi você sozinha em um canto. As lembranças a sufocaram. Quantas vezes fingira estar ocupada com um copo para disfarçar o isolamento? Quantas vezes fora esquecida sob os refletores que só iluminavam Patrícia e Camila? E mesmo assim, havia alguém que a enxergara. Mas, por que me olharia? A voz dela tremia. Rafael inclinou-se para a frente, o olhar intenso como chama. Porque desde o primeiro momento eu soube que chegaria este dia. Isa ficou boquiaberta, o ar escapando em respirações rápidas. Isso é loucura. Ele não riu. Apoiado nos cotovelos, falou firme. Loucura é deixarem continuar destruindo sua alma. O que eu quero é ser a razão de você nunca mais se sentir sozinha. O coração de Isa se agitava desordenado. As palavras dele incendiavam algo adormecido, mas também despertavam medo. E se fosse apenas ilusão, antes que respondesse, o garçom retornou com 2 taças de vinho e pratos de entrada. Isa estremeceu diante do vermelho líquido, lembrando-se do vestido encharcado por Camila. Rafael percebeu. Inclinou a cabeça. Não precisa beber. Simples, mas suficiente para apertar o coração dela. Ele havia notado. Ela baixou os olhos, perdida entre dúvida e desejo de acreditar. Mas sabia. Aquela conversa estava mudando o curso de sua vida. Enquanto Isa mantinha as mãos escondidas sob a mesa, entrelaçadas, Rafael girava lentamente sua taça, deixando a luz da vela refletir no vinho como um rio enigmático. Não bebeu, apenas observava. O peso do olhar dele a prendia. Por fim, pousou a taça e se inclinou. A voz grave ecoando. Isadora, eu não a encontrei por acaso. O coração dela parou um instante. Levantou os olhos, assustada. Como assim? Eu já sabia quem você era, afirmou. Esperei apenas o momento certo. A sala pareceu girar ao redor de Isa. Respirou fundo, tentando se firmar. Isso não faz sentido. Você me conhece tão pouco. Rafael não recuou. Pelo contrário, seu olhar ardeu mais. Não é questão de tempo. É questão de reconhecimento. É o Yaorekonhetsi. As palavras atravessaram Isa como lâminas e carícias ao mesmo tempo. Uma vida inteira invisível, e agora alguém dizia que a reconhecia. Ela apertou as mãos, a voz embargada. Eu não sou como as mulheres que você deve conhecer. Não sou refinada nem bela o suficiente. Rafael ergueu as sobrancelhas e soltou uma breve risada, sem ironia, apenas surpresa pela ingenuidade. E é exatamente por isso que eu a quero. Isa o encarou. Atônita, ele prosseguiu. Seguro, as outras moldam-se para agradar.
Vivem de aparências. Você, mesmo ferida, é autêntica. E isso me atrai mais do que qualquer máscara. O coração dela se inflamava. Pela primeira vez, alguém lhe atribuía valor em sua imperfeição. As lágrimas vieram, não de vergonha, mas de emoção. O prato principal chegou, exalando o aroma de carnes grelhadas e ervas. Isa mal conseguiu engolir, a garganta fechada. Rafael, tranquilo, cortava pequenos pedaços, mas sempre a observava, paciente. Até que Isa rompeu o silêncio, voz frágil. Por que agora? Ele pousou os talheres, limpou os lábios com o guardanapo e respondeu: firme, porque hoje eu vi você quebrar. E não suporto a ideia de que volte para aquele inferno que chamam de família. A defesa de Isa se desmoronou. Ela tremia, os lábios entreabertos. Isso é demais. Rafael estendeu a mão e pousou-a sobre a dela. Não apertou, não puxou, apenas repousou, calorosa e firme. Eu não ofereço apenas meu nome ou minha fortuna. Ofereço um recomeço. Quero que seja minha parceira, minha igual. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Nunca, em 18 anos, alguém a chamara de igual. Na penumbra dourada, entre música suave e o murmúrio distante do salão, Rafael inclinou-se e murmurou: quero que seja minha esposa. Isadora ofegou. O mundo ao redor pareceu congelar. O som, as luzes, o movimento distante da cidade, tudo se apagou. Restou apenas aquela frase, ecoando em sua mente: minha esposa. Seu corpo inteiro estremeceu. O coração doía e ardia ao mesmo tempo. E Isa soube, sem sombra de dúvida, nada em sua vida voltaria a ser como antes. Após o jantar à luz de velas, Rafael conduziu Isadora para fora do restaurante. O rio, à meia-noite, ainda pulsava com música e risos nos bairros abaixo da colina, mas ali, no alto, reinava uma calma serena, apenas o vento atravessando as árvores e o luar prateando o caminho. Isa caminhava em silêncio até o carro, mergulhada em um turbilhão de sentimentos, sem distinguir o que era medo, o que era desejo. No banco de trás, suas mãos se fechavam no tecido do paletó que ele havia colocado sobre seus ombros. O aroma amadeirado de Rafael a cercava, deixando-a dividida entre desconforto e abrigo. No banco da frente, ele ligou o carro, mas demorou a arrancar. Voltou-se para ela, o olhar firme. Você confia em mim o suficiente para dar mais um passo? Isa estremeceu. O coração disparou. Após alguns segundos de hesitação, assentiu, quase sem perceber. Rafael sorriu, um gesto tranquilo, mas resoluto à luz da lua. O carro seguiu pelas ruas de Santa Teresa, descendo até se perder em avenidas silenciosas em direção ao Jardim Botânico. As palavras dele, quero que seja minha esposa, ainda ecoavam em sua mente, latejando junto ao ritmo do motor. Aos poucos, as luzes vibrantes da cidade cederam lugar a ruas arborizadas, ladeadas por muros altos e portões de ferro trabalhado. Quando o carro virou em uma rua estreita e parou diante de um portão imponente de aço negro, Isa prendeu a respiração. O portão abriu-se lentamente, revelando um jardim extenso, iluminado por fileiras de lampiões. Arbustos e canteiros de flores meticulosamente cuidados margeavam a alameda que levava até uma mansão branca, de telhado vermelho e colunas majestosas. As janelas resplandeciam sob luz quente, irradiando um brilho acolhedor. Isa ficou boquiaberta. Nunca havia entrado em um lugar tão grandioso. Já conhecera o luxo nas festas da família, mas aquilo era diferente. Havia calor, havia vida, como se aquela casa fosse de fato um lar. Rafael saiu e abriu a porta para ela. Bem-vinda à minha casa. Não havia ostentação na voz dele, apenas naturalidade, como se fosse inevitável que ela estivesse ali. Isa desceu devagar, os saltos tilintando no cascalho. O coração oscilava entre receio e fascínio. Dentro, as portas pesadas se abriram para um saguão de mármore reluzente, coroado por lustres de cristal. Mas não era frio como um museu, nem impessoal como um hotel. Havia flores frescas em vasos de cristal, o perfume da madeira encerada e o crepitar suave de uma lareira distante. Uma mulher de meia-idade surgiu, uniformizada, inclinando-se diante de Rafael. Boa noite, senhor. Prepare um quarto para a senhorita Isadora. Providencie roupas confortáveis.
Isa arregalou os olhos. Senhorita, jamais alguém a tratara assim. Fora apenas o peso, a inútil, aquela menina. O peito dela se apertou, quase dolorido. Eu não quero incomodar, murmurou, recuando. Rafael voltou-se para ela, firme e caloroso. Você não é um incômodo. Está aqui porque eu quero que esteja. As palavras caíram como um escudo, afastando a insegurança. Isa respirou fundo e seguiu a governanta pela escada de madeira em espiral, por corredores acarpetados, até uma porta branca. O quarto que se abriu diante dela a deixou imóvel. Pé, direito alto, janelas amplas voltadas para o jardim iluminado, uma cama envolta por véus brancos, lareira acesa, roupas simples mas elegantes sobre uma poltrona. Isa tocou os lençóis, macios como nuvem. Parte dela queria se deitar ali, render-se ao conforto. Parte temia que tudo não passasse de ilusão, prestes a se desfazer. Fechou os olhos. Pela primeira vez, estava em uma casa onde não era uma intrusa, onde fora acolhida. Encostada à porta, abraçou o próprio peito, o coração martelando. O quarto respirava calor e silêncio, nenhum grito, nenhum olhar de desprezo, nenhuma risada cruel. Apenas a dança tranquila do fogo na parede. Aproximou-se das roupas deixadas para ela, tecidos leves, discretos, pensados para o bem-estar, não para a exibição, talvez escolha de Rafael. As lágrimas vieram, silenciosas. Pela primeira vez, alguém se preocupara com o conforto dela. Trocou o vestido manchado por uma peça de algodão branca. Diante do espelho, quase não se reconheceu. Ainda havia marcas do choro, mas algo diferente brilhava em seus olhos, uma fagulha de luz. Sentou-se na beira da cama, pés descalços no tapete macio, ouvindo o crepitar da lareira e o vento no jardim. O mundo havia mudado em poucas horas. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora havia calor sobre elas. Uma batida suave na porta. Isa sobressaltou-se. Rafael entrou sem terno, apenas de camisa branca, alguns botões abertos, ar mais humano, mais próximo. Não consegui dormir, disse, parado no limiar. Queria saber se você está bem. Isa puxou o cobertor até o peito, erguendo-se um pouco. Estou tentando entender tudo isso. Engoliu seco. Você me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Ele avançou devagar, mas parou a poucos passos, respeitando o espaço. A luz da lareira refletia nos olhos dele como brasas firmes. O medo é natural, mas o que sente além dele é real. Não lute contra isso. O ar entre eles se encheu de uma tensão palpável, feita de batidas de coração. Isa tremia não só de medo, mas de algo novo, magnético. Rafael avançou meio passo, depois parou. A voz dele baixou. Não vou forçá-la. Só quero que saiba que está livre. A escolha é sua. Isa perdeu o fôlego. Jamais tivera escolhas. O pai decidia. Patrícia impunha. Camila apagava sua voz. Pela primeira vez, alguém lhe dizia: a escolha é sua. As lágrimas turvaram sua visão. Rafael não estava oferecendo uma prisão, mas abrindo uma porta. Ela não respondeu. Mas quando ele recuou, pronto para sair, Isa sussurrou: fique. Rafael se deteve. Os olhos brilharam e ele assentiu. Não se aproximou, não a tocou. Sentou-se numa poltrona junto à janela, deixando a lua banhar-lhe o rosto. No quarto, dois silêncios se encontraram. Mas não era solidão, era partilha. Isadora o observou, e pela primeira vez soube. Naquela noite, não estava mais sozinha. A aurora filtrava-se pelas cortinas leves, tingindo o quarto de branco suave. Isadora piscou várias vezes antes de perceber onde estava. A cama macia, a lareira agora apagada, o perfume de flores vindo do jardim, tudo parecia parte de um sonho distante da vida que sempre conhecera. Sentou-se, puxando o cobertor junto ao corpo. A mente revisitava a noite anterior. O aniversário transformado em humilhação, as lágrimas na Praça Paris, a aparição de Rafael, suas palavras firmes, a escolha que ele lhe oferecera, e o instante em que ela mesma murmurara: fique, tão rápido, tão intenso, que Isa não sabia distinguir o real do imaginado. Um toque suave à porta a fez sobressaltar. Uma jovem empregada entrou sorrindo. Bom dia, senhorita.
O peito de Isa apertou. Outra vez, senhorita. Não havia ironia, apenas respeito. Bom dia, respondeu baixinho. A moça depositou uma bandeja de café da manhã junto à janela. Pães doces, frutas frescas, uma xícara de café fumegante. Isa sentou-se, as mãos trêmulas ao segurar a porcelana. Recordou as refeições na casa de Eduardo, mesas longas, cristais, fartura, mas nenhum olhar, nenhuma pergunta se estava bem. Aqui, um simples gesto bastava para fazê-la sentir-se lembrada. Mal dera um gole quando passos se aproximaram. Rafael surgiu, camisa branca impecável, uma xícara em mãos. Seus olhos pousaram nela, tão suaves que Isa largou o copo, o coração acelerado. Dormiu bem? Ela assentiu tímida. Sim. Ele se acomodou diante dela e o silêncio reinou, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Então sua voz soou firme. Se peligou. Isa congelou. O quê? Ele sabe que você está aqui. Rafael não desviou os olhos. Disse que você tem que voltar. O sangue subiu-lhe ao rosto. Em sua mente ecoava a voz gélida de Eduardo. Você não é nada sem esta família. Eles vão vir, murmurou Isa, quase sem som. Rafael inclinou-se. A voz grave, inabalável. Deixe que venham. Você não está mais sozinha. A mão dele cobriu a dela. Quente, firme. Isa sentiu as lágrimas virem não de humilhação, mas de força. Pela primeira vez, não enfrentaria o passado sozinha. Ao meio-dia, o céu do rio era límpido, mas dentro dela tudo fervia. Da janela, Isa viu os carros luxuosos pararem diante do portão da mansão. O som dos pneus sobre o cascalho parecia punir-lhe os ouvidos. O portão se abriu. Eduardo surgiu primeiro. Alto, magro, o terno impecável, a expressão tensa. Ao lado dele, Patrícia com o batom vermelho e sorriso de gelo. Atrás, Camila, elegante e altiva, os olhos faiscando desprezo. Entraram como se ainda fossem donos do lugar. Isa recuou, o coração aos saltos. As lembranças a golpearam. O olhar frio do pai, o riso venenoso da madrasta, o vinho derramado pela irmã. As pernas vacilaram, mas uma mão apertou a dela. Rafael, erguido ao lado, seu olhar era aço e fogo. Não tema. Hoje você verá que nada mais os prende a você. Isa engoliu em seco e assentiu. Caminharam juntos até o grande hall. As portas se abriram e a luz da tarde invadiu. Eduardo falou primeiro, a voz como sentença. Rafael, o que significa isso? Acha que pode sequestrar minha filha e envergonhar nossa família? Isa estremeceu. Nunca ouvira minha filha soar como carinho apenas como posse. Rafael arqueou as sobrancelhas, um sorriso frio no canto dos lábios. Sequestro? Não fui eu quem a manteve presa durante anos. Ela saiu porque quis. Ela escolheu estar comigo. Patrícia ergueu o queixo, olhos faiscando veneno. Livre? Essa garota é ingrata. Sempre foi. Nós a sustentamos por pena. E veja só, foge correndo para o primeiro homem rico que aparece. As palavras cortaram como chicote. Mas Isa não chorou. Apertou mais forte a mão de Rafael. Respirou fundo. Camila soltou uma risada seca. Ele só quer brincar com você. Logo vai se cansar. E quando isso acontecer, você não terá ninguém. Rafael avançou um passo, corpo ereto como muralha. Cuidado com o que diz. Sua voz era grave, pesada. O olhar percorreu os três, afiado. Porque estão falando da mulher que será minha esposa. O pátio mergulhou em silêncio. Eduardo empalideceu. Patrícia arregalou os olhos. O sorriso de Camila morreu nos lábios. Esposa? Eduardo rosnou. Você não pode estar falando sério. Estou mais sério do que nunca. Rafael respondeu, a voz ecoando. Então voltou-se para Isa, e os olhos se suavizaram. Ela será minha noiva, e vocês não terão mais poder algum sobre ela. Um arrepio percorreu Isa. O medo cedia lugar a algo novo força. Pela primeira vez, via o pai e a madrasta sem a aura de tiranos. Patrícia tremeu de raiva. Você não sabe o que faz. Ela é uma insignificância. Uma sombra. Isa respirou fundo. Avançou um passo. Sua voz, clara, cortou o ar. Chega. Todos se calaram. Eduardo a fitava atônito. Patrícia emudeceu. Camila perdeu o tom. Isa se ergueu, os olhos ardendo de verdade.
Passei a vida acreditando nas mentiras de vocês, mas agora vejo que não sou sombra de ninguém. Sua mão tremia, mas a voz permanecia firme. Sou alguém, e pela primeira vez tenho ao meu lado alguém que me enxerga. Ninguém ousou rir. Rafael apertou-lhe a mão, o orgulho estampado no olhar. E Isadora Monteiro, após 18 anos de desprezo, finalmente ergueu a própria voz. Quando o portão da mansão se fechou e o som dos carros luxuosos dos Monteiro se perdeu na rua, um silêncio pesado tomou o saguão. Isadora permaneceu imóvel, o corpo ainda tremendo após o confronto. Mas não era o medo que a agitava, e sim uma onda de emoção nova, a sensação de libertação. Afundou-se no sofá, as mãos cobrindo o rosto. As lágrimas caíram, mas tinham outro sabor, não o da vergonha, mas o da vitória. Pela primeira vez, ela havia enfrentado Eduardo, Patrícia e Camila, e pela primeira vez, eles não tiveram resposta. Rafael a observava a poucos passos. Em seus olhos não havia surpresa, apenas um orgulho silencioso. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dela e pousou a mão grande sobre a dela, sem pressão, apenas firmeza. Você foi incrível. Isa soltou uma risada entrecortada pelo choro. Não sei. Só sei que não aguentava mais. Ele assentiu, o olhar cheio de compreensão. Isso é porque você começou a se ver. As palavras ecoaram fundo. Isa percebeu como, até então, só se enxergara pelo reflexo dos outros, o desprezo de Patrícia, o sarcasmo de Camila, a indiferença de Eduardo. Agora, pela primeira vez, via-se através de si mesma, alguém com valor. Virou-se para Rafael, prestes a agradecer, mas travou diante do olhar dele. Atrás da confiança e da força, havia uma sombra, uma dor guardada, uma solidão não dita. Rafael, você fala como se entendesse muito bem o que é ser rejeitado. Ele desviou os olhos para a lareira. As chamas dançavam em seu rosto, revelando dureza e um traço de melancolia. Porque entendo. Isa prendeu o fôlego. Rafael raramente falava de si, mas agora sua voz carregava peso. Levantou-se, serviu 2 taças de vinho e entregou uma a ela. Depois, voltou-se para o fogo, o copo em mãos. Cresci em uma casa mais fria do que esta sala sem lareira. Meus pais eram apenas empresários. Eu não era filho, era projeto. Isa apertou a taça, chocada. Projetou? Eu tinha que ser perfeito, notas impecáveis, postura impecável, futuro impecável. Se falhasse, recebia silêncio, desprezo. Ela mordeu o lábio, o peito apertado. Aos 15 anos, decidi que não seguiria o caminho deles. Queria algo meu. A voz dele tremeu. Sabe o que fizeram? Um sorriso amargo lhe curvou os lábios. Cortaram tudo. Tiraram meu nome. Bloquearam meu acesso ao dinheiro. Disseram, se quer andar sozinho, que seja sozinho de verdade. Isa imaginou o adolescente Rafael, lançado ao mundo sem nada além das próprias mãos. Seus olhos marejaram. Você sofreu? Tanto quanto eu. Ele voltou-se para ela, e pela primeira vez seus olhos mostraram fragilidade. Por isso vi em você a mesma solidão que carreguei, e decidi não deixaria você viver o que vivi. As lágrimas de Isa rolaram livres. Colocou a taça sobre a mesa e aproximou-se, tocando a mão dele com delicadeza trêmula. Diante dela não estava o homem poderoso, mas alguém ferido, ansiando ser visto. O fogo crepitava, tingindo o rosto de Rafael em tons dourados e sombrios. Ele olhou para baixo e encontrou nos olhos dela não só admiração, mas compreensão. As muralhas que erguera desde jovem se rachavam. Você sempre parece tão forte, tão intocável. Mas por dentro, a voz dela falhou. Ela é sório triste. Por dentro, sempre houve silêncio. Isa apertou mais sua mão, o olhar decidido. Então me deixe ser a voz nesse silêncio. O coração de Rafael se agitou. Pela primeira vez, sentiu-se ele o resgatado. Levou a mão dela aos lábios e a beijou com reverência, como quem sela um juramento. Você não imagina o quanto já está sendo. Isa estremeceu, lágrimas brilhando junto a um sorriso tímido. Puxou-o para sentar ao seu lado diante da lareira. E depois, quando eles tiraram tudo de você, Rafael reclinou-se, os olhos perdidos no teto. Trabalhei onde pude. Dormi em pensões baratas, às vezes em bancos de praça. Passei fome,
Isa levou a mão à boca, horrorizada. Não podia conceber aquele homem em tal miséria, mas prometi que nunca mais dependeria de ninguém. Cada moeda, cada contrato, cada noite sem dormir, construí tudo sozinho. Havia orgulho em sua voz, mas também uma sombra. Ele a encarou, e o brilho de dor reluziu. Conquistei tudo, mas dentro de mim havia apenas silêncio. As palavras caíram como notas tristes. Isa segurou ambas as mãos dele entre as suas, tentando aquecer a solidão que ele confessava. Eu entendo, porque é o mesmo vazio que carreguei por tantos anos. Os olhos dele se encontraram, refletindo a mesma dor, o mesmo reconhecimento. Duas almas marcadas, enfim espelhadas. Rafael acariciou sua face, enxugando-lhe uma lágrima. Suavizou-se. Talvez seja por isso que a escolhi, porque você entende. Isa encostou o rosto na palma dele, sorrindo através das lágrimas. E ali, diante da lareira, dois corações feridos começaram a cicatrizar não pela perfeição, mas por enxergar e aceitar as dores um do outro. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro com uma beleza serena incomum. Do jardim da mansão de Rafael, via-se a lua cheia suspensa no céu, banhando árvores e flores com um brilho prateado. O murmúrio da fonte misturava-se ao perfume suave do jasmim no ar. Isadora saiu à varanda com um xale leve sobre os ombros. O coração ainda ecoava as confissões da tarde. A infância de Rafael, sua fome e solidão, sua luta contra o próprio sangue. Pensou nele, pensou em si mesma, duas trajetórias distintas, mas unidas por um vazio profundo. E, paradoxalmente, era esse vazio que agora os aproximava. Respirou fundo, sentindo o vento entre os cabelos como se fosse liberdade. Então, ouviu os passos atrás de si. Não precisou olhar para saber. Está fugindo de mim? Rafael perguntou, num tom meio brincalhão. Isa se virou. Ele estava apenas de camisa branca, os primeiros botões abertos, calça escura simples. Sob a lua, parecia menos distante, mais humano. Não sei se estou fugindo, ou só tentando respirar, disse ela, a voz trêmula, mas sincera. Rafael se aproximou, sem pressa, mantendo a distância justa. Então respire ao meu lado. O coração de Isa disparou. Cada palavra dele era como um laço invisível, firme e impossível de resistir. Ficaram em silêncio, lado a lado, olhando a lua, ouvindo o vento. Até que ele falou, a voz grave e clara no ar noturno: nada em mim é temporário, Isadora. Quando escolho, é para sempre. Isa o fitou, os olhos arregalados. Queria acreditar, mas o medo ainda roía. E se fosse apenas um sonho prestes a acabar? Rafael pareceu ler sua hesitação. Deu alguns passos para trás, foi até uma mesinha no canto da varanda. Só então ela viu. Um pequeno estojo de veludo negro. O ar fugiu de seus pulmões. Ele pegou o estojo, voltou e, diante dela, ajoelhou-se. A lua iluminava o gesto. Ao abrir a caixinha, revelou um anel delicado, a pedra brilhando como um fragmento da própria lua. Isa levou as mãos à boca, lágrimas já marejando. Rafael ergueu os olhos, firmes e emocionados. Não vou rodear, Isa. Quero que seja minha esposa. Não porque preciso de uma vitrine, nem para afrontar sua família, mas porque você é a única que me fez lembrar que existe vida além das conquistas. O mundo parou. As palavras eram intensas, rápidas demais, mas atingiram em cheio o âmago dela. Raphaël, isso é loucura. Mal me connaisse? O tempo não mede o que o coração já sabe. Ele rebateu, convicto. As lágrimas turvaram a visão dela. O anel cintilava entre eles como promessa eterna. Eu não sou suficiente. Sempre falhei. E se eu falhar de novo? A voz dela quebrou. Rafael pousou a caixinha em uma mão e, com a outra, segurou o rosto de Isa, forçando-a a encarar seus olhos. Então falharemos juntos. Não quero uma mulher perfeita. Quero você. Com suas dúvidas, suas lágrimas, suas cicatrizes. É isso que a torna real. Isa soluçou, o peito explodindo. Ninguém jamais lhe dissera que podia não ser perfeita, que seus ferimentos eram parte de sua beleza. Você fala como se me conhecesse melhor do que eu mesma. Talvez conheça, ele murmurou, os olhos ardendo. Porque vi em seus olhos a mesma solidão que carrego nos meus. O silêncio se adensou, cheio de emoção.
Isa olhou o anel, depois o olhar dele. Não havia pressa nem brincadeira, só firmeza. Seu coração explodiu e um sussurro escapou. Eu aceito. O brilho nos olhos de Rafael se acendeu como fogo. Soltou um suspiro profundo, como se finalmente tivesse encontrado o descanso. Com cuidado, deslizou o anel no dedo dela, cada movimento impregnado de reverência. Quando o anel se fixou, Isa sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Sob a lua, ele brilhava como um selo de destino. Todas as humilhações, todas as lágrimas perderam o peso. Agora, ela havia sido escolhida não como sombra, mas como mulher. Rafael se ergueu e a puxou contra o peito. O beijo veio como onda avassaladora não para dominar, mas para entregar. Isa respondeu, o coração disparado, o corpo tremendo, mas cheio de fé. Ao separarem os lábios, Isa encostou a testa na dele, sussurrando, ofegante, pela primeira vez, sinto que pertenço a algum lugar. Rafael sorriu. Ruco eterno. Não é um lugar, Isa. É a mim. A lua testemunhava, o jasmim perfumava o ar. E Isadora soube, sem volta, aquela decisão mudara para sempre o curso de sua vida. A manhã do casamento nasceu suave como uma melodia. A luz dourada se espalhava pelo jardim amplo no jardim botânico, onde cada canteiro florescia em plena harmonia. Como se também soubesse que aquele dia era especial. Mesas redondas cobertas de linho branco se alinhavam pelo caminho, entre arranjos de rosas brancas e orquídeas lilazes simples, porém elegantes. Não havia centenas de convidados, como nas festas ostentosas de Patrícia. Apenas pessoas próximas a Rafael, além de alguns amigos novos de Isa da universidade. No quarto, Isadora se olhava no espelho. Vestia o vestido que escolhera com cuidado, sem exageros, sem brilhos ostensivos, apenas renda suave que abraçava suas formas, realçando sua delicadeza. O cabelo negro estava preso em um coque alto, com alguns fios soltos dançando ao vento, adornados por pequenas flores de jasmim. Na mão, o anel de noivado que Rafael lhe dera brilhava. O reflexo não mostrava mais a menina assustada que se escondia nos cantos das festas de família, com medo do riso alheio. Hoje, diante do espelho, havia uma mulher prestes a começar uma nova vida. O coração acelerava, não de medo, mas de uma felicidade tão intensa que quase doía. A porta se abriu. Rafael entrou, impecável em um terno preto sob medida, gravata prateada. Mas não foi a elegância que tirou o fôlego de Isa, foi o olhar dele. Ele a fitava como se todo o mundo coubesse apenas nela. Você está... Ele parou, sem encontrar palavras. Maravilhosa. Isa corou, abaixando o olhar. Achei que não nos veríamos antes da cerimônia. Ele sorriu, aproximando-se. Sua mão ergueu delicadamente o queixo dela, não conseguia esperar. Nesse instante, todo o medo antigo se desfez. Ele a havia escolhido, e ela o havia escolhido. A música soou no jardim. De mãos dadas, caminharam juntos. Todos os convidados se voltaram, emocionados. Nenhum monteiro estava presente, mas Isa não sentiu falta. Pelo contrário, uma leveza tomou conta dela, como se tivesse deixado uma pedra enorme para trás. O celebrante os conduziu pelas palavras solenes e afetuosas. Quando Rafael deslizou a aliança no dedo de Isa, sua voz firme ecoou. Hoje, não me caso apenas com uma mulher. Me caso com sua coragem, sua força, sua essência. As lágrimas correram pelas faces de Isa. Na sua vez, ela declarou, a voz trêmula, nunca pensei que alguém me escolheria. Sempre fui invisível, mas você me viu. E é isso que quero levar comigo para sempre. Um silêncio reverente caiu sobre todos. Então, em uníssono seus sim preencheram o ar, seguidos por palmas calorosas. Rafael inclinou-se e a beijou. Não era um beijo de posse, mas de encontro duas almas que finalmente se reconheciam como o lar uma da outra. No exato momento Isa soube. Aquele era o começo que sempre sonhara. O aplauso ecoava pelo jardim, enquanto o sol da tarde atravessava as copas, fazendo pétalas caírem como confetes naturais sobre o casal. Eles permaneceram ali, unidos, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Após o beijo, Rafael a envolveu nos braços, encostou a testa na dela e murmurou, agora somos um. O sorriso de Isa resplandecia entre lágrimas.
Já não temia os olhares, nem se perguntava se era suficiente. Rafael lhe dera a resposta que buscara a vida toda. Juntos caminharam pelo corredor entre as cadeiras. Os convidados aplaudiam, alguns enxugavam discretamente os olhos. Flores eram lançadas ao ar, repousando nos cabelos de Isa e nos ombros de Rafael. A cena parecia pintada apenas para eles. A recepção não foi ruidosa, nem ostentatória. Mesas pequenas sob pérgolas floridas, lanternas acesas espalhando luz, suave à medida que o entardecer caía. Os pratos traziam sabores brasileiros: pão de queijo quente, churrasco fumegante, caipirinhas refrescantes. Não era luxo para mostrar, mas uma celebração de partilha e alegria. Isa sentava ao lado de Rafael, suas mãos entrelaçadas. Saboreava o que jamais tivera, felicidade simples. Ria com amigos, ouvia o samba suave de um grupo no canto e de tempos em tempos encontrava o olhar caloroso de Rafael, que lhe devolvia paz. À noite, ele a levou até o terraço da mansão. De lá, o rio se estendia em luzes até o horizonte. Rafael a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Este é apenas o começo, sussurrou. Tudo o que construiremos será nosso. Isa fechou os olhos, deixando o vento e a voz dele se misturarem, penetrando fundo na alma. Compreendeu então que não era apenas o dia do casamento. Era o nascimento de uma nova vida, uma vida onde seria amada, vista, escolhida. Os meses após o casamento passaram como uma primavera inédita na vida de Isadora. A mansão no Jardim Botânico, antes símbolo de poder e luxo, tornara-se um lar vivo. Os corredores já não ecoavam passos solitários, mas risos. O perfume das flores do jardim invadia os cômodos, e cada manhã era recebida com o aroma de café fresco, um convite para um recomeço que Isa nunca imaginara possível. Sua maior felicidade não vinha das festas elegantes ou das viagens que Rafael podia facilmente organizar, mas da forma como ele sempre lhe dava a escolha. Foi ele quem a incentivou a se inscrever na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um sonho que antes ela mal ousava admitir. No primeiro dia de aula, as pernas tremeram. O medo dos olhares a perseguiu. Mas bastou recordar o olhar firme de Rafael no dia do casamento para erguer a cabeça. Na sala de aula, ela escutava com atenção, arriscava perguntas, e logo colegas passaram a procurar, lá para conversar, trocar ideias, rir juntos. Cada instante desses a fazia lembrar os jantares silenciosos de outrora, quando sua voz era negada. Agora ela era ouvida, e isso valia mais do que qualquer presente. Rafael a esperava à porta da universidade. O carro luxuoso destoava entre os veículos antigos, mas seus olhos eram apenas dela. Cada aceno fazia o coração de Isa disparar, como se vivesse dentro de um filme de amor interminável. Certa tarde, já no escritório dele, Isa arriscou opinar sobre um projeto social da empresa. Imaginava falar por segundos, mas Rafael a escutou com atenção. Concordou, sorriu. Você tem uma visão que eu não tenho. A frase simples iluminou Isa. Mais do que esposa amada, era parceira respeitada. Até que um envelope chegou. O nome na caligrafia a fez gelar. Eduardo. Uma carta curta, pedindo que voltasse para uma última conversa. A primeira reação foi rasgá-la. Aquele passado já não lhe pertencia, mas dentro dela havia uma porta entreaberta. Para ser verdadeiramente livre, precisava fechar, lá não com pedidos ou desculpas, mas afirmando que não mais lhes pertencia. Mostrou a carta a Rafael. Ele leu, ergueu os olhos e disse com calma: se quiser ir, eu vou com você. Se não, nunca mais falaremos disso. Sem imposição. E foi essa liberdade que a levou a decidir. Iria. Naquela tarde, o carro parou diante da antiga casa no Flamengo. As paredes familiares, cada canto carregado de lembranças cruéis, surgiram diante dela. Mas, diferente de antes, não estava sozinha. Rafael saiu primeiro, segurou firme sua mão. Juntos entraram. Os passos ecoaram decididos até a sala. Eduardo estava lá, mais velho, cansado. Patrícia, ainda altiva, mas com os olhos inquietos. Camila, de braços cruzados, com um sorriso irônico menos cortante. Isa respirou fundo. O medo antigo tentou voltar, mas se dissolveu diante da mulher que ela havia se tornado. Eduardo falou primeiro,
A voz sem a força de antes. Você realmente pretende cortar todos os laços? Isadora ergueu o queixo. Não vim pedir nada. Vim apenas dizer que hoje sou feliz. Tenho um lar, alguém que me respeita. Não guardo rancor, porque se não tivesse sido rejeitada, talvez nunca tivesse encontrado a vida que tenho agora. O silêncio caiu pesado. Eduardo baixou os olhos. Patrícia mordeu os lábios. Camila desviou o olhar. Não havia resposta possível. Isa se virou e saiu ao lado de Rafael. Quando o portão se fechou atrás deles, uma leveza a invadiu. 18 anos de peso haviam ficado para trás. No carro, Rafael apertou sua mão, sorrindo. Orgulho não descreve o que sinto por você hoje. Ela chorou, sorrindo entre lágrimas. Eu não teria conseguido sem você. Ele balançou a cabeça, beijou-lhe a testa. Só a segurei quando estava caindo. Mas foi você quem escolheu se levantar. Naquela noite, no jardim da mansão, sob a mesma lua que iluminara o pedido de casamento, Isa respirou fundo. As lembranças voltaram. Lágrimas, humilhações, noites intermináveis. Mas agora não eram feridas, e sim raízes que sustentavam a mulher em pé ali. Rafael a envolveu por trás, sua voz quente ao ouvido. O passado não define você. O amor, sim. Isa fechou os olhos, entregando-se ao abraço. Sabia que dali em diante sua vida não conheceria mais a escuridão. Ela havia renascido no amor, na liberdade, na luz. E sob a noite luminosa do rio, sussurrou apenas para ele: enquanto eu viver, vou escolher você. Rafaela a apertou contra si, e ali ficaram duas silhuetas fundidas, prova de que mesmo das feridas mais profundas, o amor pode florescer, curar e transformar a dor em um novo destino.